Vamos estar falando sobre vacinas, efeitos colaterais e pessoas que tomam aí sem estar na data certa, né, no dia certo de tomar. Eu tomei a vacina da Janssen, né, que é aquela dose única, no posto Lincoln de Santa Cruz. Por coincidência tinha acabado a AstraZeneca. E eu confesso que tinha um pouco de medo da AstraZeneca, porque eu fiz umas buscas na internet a respeito dessa vacina e ela parece não ser recomendada para pessoas acima de 60 e pessoas abaixo de 30 anos, tá? Então, porque os efeitos colaterais são muito fortes. Eu tive efeitos colaterais com a Janssen, né? Um pouco de calafrio, né? E o que eu fiz? Não é bom você beber, né? Se tomar vacina não é bom beber. Não sei se corta o efeito, mas não é bom. Eu bebi muita água mineral, entendeu? Sempre quando tinha sede, bebi água mineral. Só que era difícil levantar da cama, né? Porque com calafrio você tem que levantar com as cobertas, né? Então eu acho que com a AstraZeneca seria pior. Quando eu tomei a vacina da Janssen, eu já senti uma pontada no pescoço, né? Aí o que eu fiz? Já fiquei lá mesmo no posto do Lincoln aguardando um tempo, né? Porque eu não sou bobo. Se acontecer alguma coisa ali, tem um DEA, tem uma equipe que pode te socorrer, né? Então o certo é você tomar a vacina e esperar um pouco no posto para ver se vai ter alguma adversidade. Pelo menos uns 10 minutinhos, 10, 20 minutinhos você espera. Agora, galera, com certeza, né? E eu ouço muito falar aí que tem gente que toma vacina antes da idade prevista. Tem gente tomando, sim, tem gente. Isso é um absurdo, né? Infelizmente. É porque tem aqueles conchavos da área da saúde, né? Só que se pegarem, filho, se pegarem, vai ser suspenso aí o registro de. Não sei se suspende o registro de médico. No Brasil você pode tudo, por isso que fazem isso tudo, né? Mas tem essa parada aí sim, tá? E é muito importante a gente averiguar esse superfaturamento das vacinas, porque o político que faz isso é um político maldito, né? Esses caras não têm escrúpulos, eles até na questão de vida ou morte, cara, esses caras roubam. É complicado, então tem que ser apurado isso mesmo, entende? E realmente os caras brincam com a cara do povo, eles brincam, eles roubam, pousam de bom samaritano, né? Chegam cheio de moral. Por quê? Porque existe muitas coisas protegendo esses caras. Os caras têm foro, os caras foram eleitos pela população, né? Eu sempre falo que se há um idiota no poder é porque os que o elegeram estão bem representados. Isso é uma frase de um filósofo. Então, se há um idiota no poder é porque você colocou ele lá. Então a gente tem que começar a apurar, né? Nós estamos na era da informação, com tanta desinformação. É engraçado, nós estamos na era da informação com tanta desinformação. As pessoas com medo das vacinas, né? Quando você se vacina, você faz não só por você, mas pela população toda, né? E engraçado que com o avanço da vacina, o número de mortes não tem caído. Eu acho que tem que começar a vacinar os jovens. Os jovens, eu acho que não param quieto em casa, né? Tem que começar a vacinar os jovens. Porque os jovens saem, né? Não tem como. Eles não se mantêm em casa. Eles saem, vão para festas, Eles não estão preocupados tanto porque são jovens. Então acham que o organismo deles são mais fortes. E realmente, poucos jovens só que morrem, né? Eu sempre falo que da importância de você não ver só o número de mortos, mas entender também o número de pessoas que ficaram hospitalizadas, né, de forma gravíssima, que poderiam ter morrido, pessoas que vão precisar de uma reabilitação, né, demorar. Isso tudo é um custo para o SUS, né, é um custo alto. Enfermeiros e médicos, toda uma equipe que foram desrespeitadas, principalmente no Brasil, né, porque ali eles estavam fazendo aquilo que eles fizeram o juramento, né? Assumindo ali a posição de médicos. Eu acho que depois de tudo isso a gente tem que ter uma consideração melhor
a área da enfermagem, ter alguma coisa que possa trazer algum orgulho maior para eles, porque foi complicado, tá complicado. O povo, depois que se vacinou também, tá todo mundo desleixando, deixando de lado as máscaras. É, foi tão difícil as pessoas a entenderem a importância do uso de máscara, a importância da higienização das mãos, a importância do distanciamento social. Acho que não foi nem questão de entendimento, foi questão de pessoas que não se preocupam mesmo com o seu semelhante, nem com os familiares dela. Pessoas que realmente não estão preocupadas com a saúde dos outros, né? E assim o nosso país não vai para frente enquanto as pessoas não pensarem no coletivo. Enquanto as pessoas forem individualistas, o Brasil não vai para frente, né? O que a gente vê na área política é pessoas que apoiam certos líderes, porque esses líderes fazem promessas para a área delas, né? Caminhoneiros, comerciantes, empresários. Aí depois eles quebram a cara, só que quando eles voltam para o povo diz não para eles. Por quê? Porque eles foram individualistas, eles não pensaram no coletivo. Nós estamos precisando de pessoas na política que respeitem o povo, que respeitem o dinheiro público. Mas o que nós temos é um monte de filhinho de papai que ganha status aí no YouTube, né? Às vezes o cara não faz ideia do que está falando, mas ele está ali. Tá sendo, são pessoas que têm toda uma equipe, todo um aparato por trás delas, sustentando aquele personagem, né? E aquele personagem vai falar tudo que você quer ouvir. O povo brasileiro é muito besta, tá? Outra questão que eu queria falar sobre a questão do Intercept. Nós vemos que o que aconteceu? Algumas pessoas não conseguem, essa é a minha forma de pensar, elas não conseguem ligar informações. O Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, eu vou falar aqui de outro assunto, sempre estava indo lá nos Estados Unidos visitar a inteligência, né, para conversar com aquele povo lá. E há um tempo atrás, os Estados Unidos foi denunciado, né, por um dos funcionários que a inteligência americana estava usando computadores para investigar políticos, para investigar pessoas de alto escalão. Isso era de se esperar, porque se você tem se você tem computadores de alta capacidade e você tem alguns interesses em um país, né? Tem gente que sabe que a gente sabe que o político quer roubar lá fora. Aqui dentro ele já não tem como guardar o dinheiro, ele não tem. Então ele quer roubar lá fora, ele quer criar um status lá fora. Por isso que fica esse entreguismo dos políticos. Entregam a empresa nas mãos de empresários americanos, chineses, e ali prometem ali uma caixinha para eles lá fora. No paraíso fiscal eles têm um dinheirinho guardado em barras de ouro, joias. Então fica esse entreguismo. Possivelmente os Estados Unidos investigou a vida de todos os políticos do Brasil, porque não é possível como eles entregam o país. Possivelmente esses políticos estão nas mãos desses caras. Aí para você ver, veio o americano aí do Intercept. Você sabe que um cidadão americano ele tem toda uma proteção, né? Ele vem aqui, ele fala as coisas que aconteceram, até um hacker do pé de chinelo surge, traz uma informação sobre o Sérgio Moro ali, sobre a conversa deles, uma informação vazada ali, né? Uma escuta de uma coisa grave acontecendo, realmente estava acontecendo por debaixo dos panos. Mas eu não creio que seja um hacker pé de chinelo, não. Eu creio que aquilo ali foi uma ameaçazinha, cara. Foi uma ameaçazinha. Porque os Estados Unidos têm esses políticos nas mãos. Eles sabem. O Brasil é o país mais roubado que existe. A floresta amazônica é o país mais é o lugar mais saqueado que existe, né? Eles roubam aquelas madeiras constantemente, porque ali tem muita grana envolvida, né? Você vê a ponto de tentarem desmerecer as ONGs, destruir tudo que protege, até tomar o habitat do índio, né? Como a gente aprende na escola que a terra pertence aos índios, né? Eles estavam aqui primeiro, aí você chegar e dizer que os caras não fazem nada, quer dizer, não respeita quem estava primeiro na terra.
tá? Aí falam que eles querem a terra dos índios porque tem muitos empresários, tem muitos fazendeiros ali interessados naquele pedaço de terra e tem muitos políticos interessados também em cabeça de gado, em enriquecer daquilo ali, né? Até os evangélicos, até os pastores gospel, os grandes pastores aí, sabem que fazendas dá muito dinheiro. Aí começa a lei de proteção de fazenda, para o cara ter arma, tudo bem, o cara tem que cuidar de uma fazenda, ele tem que ter, para mim, ele tem que ter uma equipe, né, de segurança para tomar conta ali. Mas não, eles armam um cara, né? Eu acho que tinha que ter uma equipe que geraria emprego, né, uma equipe de segurança que fizesse esse trabalho, tá? Ou essas pessoas de fazenda ter uma fiscalização, né? Empresas que fiscalizem aquelas armas, porque não pode ser assim, porque daqui a pouco os caras estão traficando armas também, tá? Não estou dizendo que são todos fazendeiros, até porque eles não precisam disso, mas você sabe que o ser humano é ganancioso, né? É ganancioso. Então você tem uma fazenda onde o cara está protegendo tudo ali, ninguém entra, ninguém sai, é muito fácil o cara virar um traficante de arma ou de drogas, porque ninguém pode entrar ali sem autorização jurídica, tá? Então, nós vemos tudo isso acontecendo no Brasil, né? Nesses dias teve uma manifestação e o policial atirou uma bala de borracha, cegou. Foram 2 homens que ficaram cegos. Isso não podia existir. Isso não podia acontecer aqui no país. E tinha um dos caras que não estava nem nessa manifestação. Agora eu te falo, se a população tivesse armada, o que aconteceria com esses policiais? Eu tenho certeza que tem gente ali que não ia ter uma cabeça boa para ver essas injustiças e deixá-la acontecer dessa forma, não. Tá? Então, uma população armada é uma coisa muito complicada, né? Eles nunca experimentaram estruturar a polícia militar. Até experimentaram, as UPPs foi um experimento. Só que não é conveniente para os governantes sustentar os policiais. Não é conveniente. Não é conveniente ter UPPs em favelas, tá? Não é conveniente para os políticos que o brasileiro tenha uma dignidade, que o morador de favela tenha alguma dignidade, que o caminhão das Casas Bahias possa subir a Rocinha sem problema, as correspondências possam chegar no Vidigal sem problema. Não é conveniente para os ricos que os pobres se desenvolvam. Isso é a questão do Brasil, né? Porque quando você cresce, você exige mais direitos. Enquanto o povo não conhece os seus direitos, os políticos vão vivendo, né, desnutrindo o nosso país. Vão desnutrindo, porque fica uma coisa muito difícil de modificar. Você entra aí, vamos supor, se candidata a deputado federal, o povo te apoia. Chega lá em Brasília, tem uma porrada de político ali que não tá nem aí pra você, mano. Já tá tudo fechado entre eles. Você é só um fandango no pacote. Você é só uma figurinha ali que não vai fazer diferença nenhuma. Não tem como você fazer diferença nenhuma sozinho. Eu sempre falo isso. A gente vai entrar com esse fulano de tal para representar a categoria tal. Mano, eles estão muito estruturados ali. São muitos partidos, são muitas pessoas, estão muito estruturados. Então, a única coisa que você pode fazer é se aliar a algum partido que tenha uma ética, né? O partido tem que ter uma ética. Você não tem como se aliar a qualquer partido. Hoje em dia tem gente sem partido. Eu nunca tinha visto isso. O político pode ficar sem um partido. É muito estranho. Podia botar o nome do partido de sem partido, né? Aí juntava todos esses que não têm partido num só. Então, no nosso país é complicado e eu não sei até quando essas coisas vão continuar acontecendo. Eu acho que o povo tem que passar a estudar, né, os seus políticos. Eu acho que só vai mudar alguma coisa quando o cidadão que tem algum entendimento, né, do que é charlatanismo, do que é falcatrua, consiga ter uma voz. Quando esse povo conseguir se unir e ter uma voz e lançar um candidato, quando você como por exemplo, eu sou eleitor do Ciro Gomes,
O Ciro Gomes até hoje não me causou nenhuma decepção. Não me causou nenhuma decepção. Engraçado que no Brasil não consegue se valorizar um cara com tamanho intelecto como o do Ciro Gomes. E as pessoas ficam, mas esse cara é de direita, esses caras de esquerda. Eu fico só observando. Tem partidos, PT e PSOL e alguns outros partidos, que fazem oposição a qualquer coisa do governo. Mano, se o governo falar 2 mais 2 é 4, eles vão falar que não é 4. Eles já têm essa implicância, né? De fazer oposição a tudo. E eu percebo que o PDT nem sempre está com eles ali, não. Eu fico pensando assim, por que o PDT não está junto com o PT e o PSOL se faz oposição? Porque aquela coisa às vezes não tem nexo, mas os caras fazem oposição a si mesmo, tá? Algumas oposições que eles fazem até, a maior parte até é válida, né? Porque esse governo é uma porcaria. O governo que nós temos aí atualmente é uma bosta, né? Infelizmente, são um monte de políticos misturados, tudo envolvido com safadeza, né? Com pilantragem. Você tem gente escutando Roberto Jefferson. Quem é Roberto Jefferson? Quem é Roberto Jefferson para querer falar alguma coisa, né? Para querer dar alguma lição de moral, para querer pregar alguma coisa da política, né? Então você tem esse nível de político e tem pessoas que apoiam esses caras, entende? Você tem aí o Onyx Lorenzoni, um cara envolvido em Caixa 2, qual moral que esse cara tem? Mas o povo, ele não consegue, ele é muito perdoador, ele não consegue olhar pro histórico do cara. Mano, uma vez que o cara rouba, é porque ele não se preocupa em nada com o país dele, ele não se preocupa em nada com o cidadão. Aquilo ali foi o que acharam, né? O que acharam ele roubando. Fora as falcatruas, porque tem coisas piores do que roubar na política. Tem negócios que se faz, né? Tu vê aquele ministro Salles, vamos aproveitar a pandemia e vamos passando a boiada. Quer dizer, tem negociações ali que é dinheiro em caixa para eles, né? Eles estão ali lutando pelos interesses do fazendeiro lá que está querendo tomar uma terra indígena, que está querendo tomar uma terra de preservação ambiental. Então eles estão nesse interesse. E o pior, que os caras nem disfarçam, eles nem dissimulam, porque sabe que muita gente no Brasil não faz ideia do que ele está tratando ali. Não faz ideia de como aquilo ali é prejudicial ao país. Tá? Muita gente mesmo, porque é um país que muita gente nem tem estudo, muita gente não sabe nem às vezes falar e às vezes não compreende o que está acontecendo ali. Muita gente, se você for pegar cada cidadão brasileiro, você vai ver que boa parte não entende nada de política, não entende por que apoia o político, isso você pode ver em entrevistas, não sabe o que está fazendo numa manifestação. Então cabe àqueles que têm um pouco mais de inteligência tentar mostrar o caminho para esses caras e apontar os erros desses caras, dos outros caras, para que as pessoas possam ver assim, não, cara, você está apoiando um cara que não tem nada a ver com o Brasil, um cara que nunca teve um interesse real de fazer alguma coisa concreta, tá? E você vê artistas, cara, apoiando. Engraçado, esses dias eu vi a Luana Piovani falando um áudio, né? Um áudio da Luana Piovani, que ela simplesmente falando que nós não devemos nos importar com o que o Bolsonaro diz, com que. Gente, nós temos que nos importar com tudo que um presidente representa. Com tudo. Porque essa é a cara do Brasil, o Blanca do Street Fight, né? É a cara do Brasil lá fora. A gente tem que ser um presidente, cara. O Brasil, ele eu acho que é o único país que não vê que o presidente tem que ter uma ética, que o presidente tem que ter uma ele tem que falar com propriedade, ele tem que tratar bem as pessoas, ele não pode fugir de uma entrevista. Eu acho que o cara que não deve nada não teme. Não teme, né? O cara que não deve nada não teme. Vai para uma entrevista, vai fazer uma pergunta para mim, se eu não devo nada, eu vou responder essa pergunta. Isso mostra o seu caráter. Mas fica nessa questão, não, a gente fala uma coisa e a mídia distorce. Eu sei que a mídia pode distorcer muitas coisas e às vezes até acontece. Mas o dia que pegar um cara que tem integridade, que saiba falar, um cara que tem um pé no chão, que está seguro naquilo que ele fala, né?
E não pode ser como os ignorantes, os militares ignorantes que tratavam os repórteres de forma soberba, né? Soberbamente. Não pode ser assim. Eu acho que o cara que não deve, que não teme, ele não precisa gritar para ser ouvido, ele não precisa tratar as pessoas mal. Ele simplesmente ele vai explicar a situação e o povo vai entender do que o cara está falando. Então, quando o repórter vê, o repórter é um cara estudado, mano. Ele não chegou ali, ele não está ali como um repórter amador, não. Ele estudou para aquilo ali. Então, se você está falando de leis, de coisas certas, mano, não tem como o cara te confrontar. Se você está do lado da verdade, não, nada se pode contra a verdade, tá? Nada se pode. A verdade, ela prevalece, ela permanece. Então, se eu tenho ética, se eu sou um cara não é só falar a verdade, você tem que ter uma integridade. O que acontece no país é que essas pessoas não têm ética e elas não estão dispostas nem em falar nada, porque se ela não tem ética, ela vai querer perder tempo com o quê? Ela vai querer explicar o quê? Ela vai querer jogar a culpa para cima de outro. Né? Ela vai querer jogar o problema para cima, rebater uma pergunta com outra. Isso é uma estratégia de guerra. Por que um cara, se você pega um cara burro para ir num debate, por que o cara não vai num debate com um cara como o Ciro Gomes formado? Por que você não pega, você vê debates aí de Mandetta, você não pega os caras grandes, Henrique Meirelles, Paulo Guedes, e bota num debate com o Ciro Gomes, Lula, com todo mundo. Você não vê isso. Por quê? Para você não dar, eles não querem dar munição pro adversário. Eles não dão munição pro adversário. Por que ninguém ia no debate com o Enéas, que quando ia ficava calado? O Collor ia ficava calado. O Collor maquiavelicamente ficava calado, deixava o Enéas partia para dentro dele, ofendia e ele se calava e ele não dava munição. Era um cara esperto, estrategista. Mas quando você sabe do que você está falando, você chega ali, Henrique Meirelles, o cara que conhece economia, só que aí vai confrontar com outro cara que entende economia, aí você vai ver o caráter do cara em jogo ali. Porque quando você entende, o outro cara entende, e você vai falar alguma coisa, você vai falar com propriedade. Então o cara não tem para onde correr. Então, é por isso que esses caras não vão para debate, né? Então, galera, infelizmente aí comecei aí falando de vacina, parei falando de política. Mas a gente tem que conversar sobre o Brasil. A gente tem que falar sobre a história do Brasil, sobre os políticos. Quem é esse político? Quando você for votar, você tem que saber quem é aquele cara. O que esse cara já fez? Quais as corrupções que esse cara está envolvido, tá? Ele tem processos? Por que tem processos? Aí você não pode dar o seu voto precioso para um cara desse. Porque senão você está contribuindo para a destruição do país. É o que está acontecendo no Brasil.